Inclusive, meu professor de oboé está na turma, né? Agora eu estou tocando oboé. Então, meu professor de oboé está aqui. Ou estou tentando tocar oboé, é muito diferente, né? Bom, agora sim, começando oficialmente, né? Bem-vindos de novo, agora que está gravando. Só avisos paroquiais antes de dar a palavra para o Glaucus. Até segunda-feira a gente vai enviar para vocês lá no grupo e no AVA, e de repente a gente também manda por e-mail, o instrutivo de como fazer os relatos de experiência para aqueles que quiserem fazer o relato de experiência. Lembrando que a formação ela tem 2 cargas horárias distintas, né? Só quem participa aqui dos momentos síncronos e da plataforma síncrona, que é uma carga horária de 40 horas, e, se eu não me engano, 40. Agora já esqueci, mas enfim. E a outra carga horária complementar para aqueles que quiserem fazer um relato de experiência que vai compor um livro que a gente vai editar no ano que vem. Então, é uma carga horária extra e, além disso, dá essa possibilidade de publicar um capítulo num livro de relatos, né? Então, até segunda-feira a gente envia esses dados para vocês se animarem. Não tem obrigação, porém é uma oportunidade de vocês contarem o que vocês fazem na sala de aula que está funcionando de forma bacana, ao mesmo tempo de publicizar esse trabalho que vocês fazem, que muitas vezes fica invisibilizado, né? Além disso, nós estamos no nosso penúltimo encontro síncrono, né? Então, daqui a 2 semanas vai ser o nosso último encontro síncrono, e até o final de dezembro a gente tem a plataforma assíncrona também para vocês poderem fazer as atividades que estão lá. Sugestão, não deixem tudo para a última hora, não tem problema não fazer na semana daquele encontro, né? Mas não deixem tudo para a última hora, porque tem bastante coisa já desde o mês de agosto para fazer, para poder integralizar as horas. Lembrando que a plataforma síncrona faz parte do conjunto de horas da formação, né? Então, para ter a certificação da formação pela UFMT, então tem que atingir 75%, 80%, 75%, agora não lembro, mas é 75%, 80% da carga horária, que compreende os momentos síncronos e os momentos assíncronos. Para o pessoal que perdeu algum momento síncrono e não pôde, tem atividades remediais, né, para poder fazer essa recapitulação dos encontros síncronos que não puderam estar presentes. Essas atividades remediais já estão no AVA e estão no vídeo explicado no vídeo da segunda semana, mas se tiverem alguma dúvida também procurem a gente. Sem mais delongas, eu vou deixar aqui o Glaucus poder falar com vocês, porque depois tem um intervalo, etc. E eu deixo vocês aqui à vontade. Valeu, até mais. Vai lá, Glaucus. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradeço a oportunidade de a gente estar compartilhando alguns momentos juntos aqui, trocando ideias sobre edição de áudio e vídeo, né? Bom, abrir o chat aqui, tentar fazer essa interação conforme o pessoal for falando, conforme a gente for falando, geral, né? Compartilhar uma guia. Opa, não. Bom, tá chegando para vocês aí, né? Provavelmente todo mundo visualizando legal aí. Ok, grato aí, Kelly. Bom, como não é todo mundo da área de artes, aliás, desculpa, da área da música, mas das artes, eu tenho algumas coisas que vão parecer meio redundante para o pessoal da música e outras nem tanto, né?
Vamos lá, então. Mais uma dúvida, eu estou mudando aqui a apresentação, está atualizando para vocês, né? Para mim atualizou para vocês. Tá sim, tá atualizando. Perfeito, grato. Bom, voltando lá. Então, a gente já fez um primeiro encontro, que seria a edição de vídeo, e hoje complementa essa minha participação junto a esse distinto grupo, que é a edição de áudio. Meu nome é Glaucus Monteiro, eu sou estudante do ECO e servidor ali na UFMT também. Já coloco mais uma vez à disposição para a gente estar trocando ideias acerca desses assuntos técnicos aí e outros pertinentes à academia, para quem tiver interesse, tem meu e-mail ali na apostila e a gente vai estar disponibilizando isso aí posteriormente à realização da aula. Bom, a edição de áudio é uma parte fundamental dessa coisa mágica de assistir vídeo, né, para quem gosta de ver e fazer vídeo também, né? E o que é essa coisa, essa ação chamada de edição de áudio? Edição de áudio é a manipulação dos arquivos de áudio, arquivos sonoros, gravados num arranjo musical, numa trilha sonora, ou uma transmissão de uma produção audiovisual qualquer, né? Inicialmente, no início dessa arte, vamos dizer assim, dessa técnica e arte, era também como a edição de vídeo, era linear, era bem artesanal. O pessoal recortava as fitas, tinha os gravadores de rolo, de fita de rolo e tal, e era uma coisa bem artesanal praticamente, né, manual, né, que a gente chama de edição linear também, né. Hoje em dia, eu creio que grande parte a edição ela acontece dentro de um software, né, digital. Não sei, não consigo imaginar alguém ainda fazendo edição de áudio com fitas, né, com recortes, mas sempre tem pessoas que gostam dessas técnicas e práticas antigas, né? Antigas já hoje em dia, pode falar assim? Pode, né? Bom, a primeira dica para quem gosta ou pretende ou precisa fazer uma edição de áudio é a escolha da interface. O que é essa interface? Interface é um equipamento que vai comunicar, você vai se comunicar para gravar e para estar editando seu trabalho efetivamente. Tá? Pode ser uma plaquinha de som, existem inúmeras interfaces de áudio hoje em dia, desde uma placa de som, placas de sons grandes que a gente colocava no computador, no notebook, algumas placas de som que vêm avulso também para você conectar um microfone, e essa placa conecta no celular, enfim, isso é uma interface, né? Tem alguns gravadores também que fazem essa interface, parece uma mesa de som e tem uma saída que você coloca no computador e, enfim, você faz essa intermediação entre a sua fonte sonora e o seu equipamento de edição e gravação. Tá? Então, isso é a interface. É importante deixar claro que não pode ser uma coisa limitante essa interface. Não tem uma interface, como é que eu faço? Né? Normalmente, tá? Se você não tem nenhuma interface, está gravando um videozinho, um áudio com o celular é a interface nesse momento. Então, ele você tem que aprender a otimizar para poder ter bons resultados aí. Tá, ok. Uma segunda dica é a configuração da captura de níveis de som. Uma vez que a mesma dica que tinha lá para captura de imagem, e ela se repete aqui, uma matriz, um arquivo original ruim, é muito difícil de você corrigir, quase impossível, diria, né? Então, você fez uma gravação que está cheia de ruídos e interferências que você não queria no teu produto sonoro ali, você não vai conseguir corrigir isso aí efetivamente 100%. Então, tem que ter uma cuidado bastante grande com essa coisa da captura, né? Uma outra dica que está inserida dentro dessa segunda também é a captura e níveis do som, né? Às vezes fica muito estourado, muito alto, né?
ou muito baixo. A pessoa quer gravar um vídeo de um piano e coloca um celular numa mesinha aqui e vai tocar. E, então fica uma coisa distante. Então isso é uma falha da captura também. A gente não vai conseguir corrigir isso aí. Vai ficar muito reverb, dependendo do ambiente, muita reverberação, muito eco, enfim. Então são coisas que tem que estar atentas no momento inicial, antes de capturar. Testar, ver se é isso mesmo, o som, ouvir. Trabalhar com fone de ouvido, o fone é uma ferramenta fundamental, seja esse fone que eu estou aqui, ou fones de celular também, são bastante interessantes. Hoje em dia todo mundo vem com um fonezinho desse, dá para trabalhar legal. Não é o ideal, mas enfim, dá para trabalhar também. Melhora para se capturar nuances enfim, outros comportamentos que o som vai ter, né, durante o processo de captura. Então é isso aí, a terceira dica, ela meio que se mistura com a segunda, que é ajuste de nível de entrada, né? Evitar picos de distorção, volume muito alto ou muito baixo. Ok. Então, as principais tarefas na edição de áudio é a montagem do som, né? Alterar a posição dos clipes na linha de tempo. A gente começa a perceber que quando eu falo linha de tempo ou timeline, que tem alguns elementos que são os mesmos termos da edição de vídeo ali, né? Um timeline ou linha de tempo, né? Uma outra tarefa é a limpeza de ruídos, imperfeições e a manipulação de volume, comentei agora nesse momento, e recortes do som também. Muitas vezes estou falando, deu uma engasgada, eu tenho que, ou quem você está entrevistando, deu essa engasgada, você quer tirar, você dá uma recortada nesse som que fica bonitinho e parece que o cara falou tudo em cima, na hora, sem erro, né? Um produto final bacana, sem muito gaguejamento, sem muito, no caso da fala, né? É interessante para quem assiste, para quem, então tem que ter um cuidado bacana de quem produz um vídeo aula, uma entrevista, enfim, que vocês estiverem produzindo, né? Também a função de quem está editando um áudio tem esse poder de refinar uma apresentação musical, selecionando diferentes tomadas. O que quer dizer isso aí? Eu estou querendo dizer justamente naquela possibilidade, você vai gravar uma música, por exemplo, você está gravando uma videoaula e você quer colocar o exemplo de alguém tocando alguma coisa, então você não precisa ter uma tomada única, um take só para aquela, o cara pegou, tocou, está pronto. Então, às vezes a pessoa toca uma vez, deu uma errada, um trecho da música, numa segunda vez ele toca, acerta aquele trecho, mas é uma outra, e assim por diante. Desculpem. Então, dá para corrigir? Dá para corrigir. Você pegar um trecho bom de cada um desses takes e juntar tudo. Isso são os recortes de takes. É possível fazer isso então. E mesmo quando você escuta lá o Nando Reis, ou sei lá, a gravação em disco da orquestra número 1 da Alemanha, um maxi pluripotenciado da leitura de partituras e arranjos ocidentais ao máximo, mesmo essa gravação aí com certeza tem um recorte, uma limpeza em alguma coisa que o produtor não gostou ali, né? Equalização do som. É fundamental também ter esse trabalho de equalizar graves, agudos, médios, enfim, colocar efeitos. Isso é no momento da edição de vídeo, de áudio que você coloca, né? Importante perceber que para cada mídia que você está produzindo, estou produzindo um vídeo para YouTube, as pessoas vão estar vendo no celular, ou no notebook, ou na televisão. Então, são três coisas distintas, três equipamentos distintos de se ouvir música, por exemplo, de se ver um audiovisual. E para cada uma desses equipamentos, você tem que produzir uma equalização diferente. Ixi, agora quebrou, né? Então, vamos fazer um vídeo para celular, um vídeo para notebook, um outro para TV, não tem como. Então, você tem que equalizar. Eu estou dizendo isso porque não sei se as pessoas perceberam, já quem tem um hábito provavelmente já percebeu, quando você grava no celular, ou quando você grava para celular, e você vai ouvir o celular, ele corta
tanto os agudos quanto os graves, os baixos e áudios de uma gravação qualquer ele corta, então você não escuta quase o contrabaixo e os registros mais agudos de um áudio. Como é que eu faço isso? É equalização de som, né? Então tem que tentar equalizar de maneira que fique mais ou menos agradável para quase todo esse tanto de equipamento que a gente vê hoje, né? Manipulação do áudio por meio de cortes de clipes individuais. É isso que eu comentei anteriormente. Dá para se fazer esses cortes, esses recortes. Ah, uma coisa não está legal aqui, o cara deu uma errada numa frase da música, ou deu uma tossida e uma engasgada na hora da entrevista e tal. Então tem que ser limpo isso aí, né? É esse momento que a gente está chamando de manipulação de áudio por meio do corte. Tá, joia? Bom, a onda sonora é a nossa matéria-prima, né? Do som, da música, enfim. Assim como a imagem, o som também tem alguns parâmetros técnicos que vão facilitar a nossa vida, para podermos manipular. É importante conseguir correlacionar diferentes tipos de sonoridades, diálogos, som ambientes, foleys, efeitos sonoros, trilhas sonoras, enfim, uma infinidade de possibilidades que se abrem aí. Foleys, eu coloco uma nota de rodapé para o pessoal, que é uma coisa bacana, bem interessante para se fazer em sala de aula. Essa produção de foleys, a reprodução de efeitos sonoros complementares de um filme, vídeo ou de outros meios audiovisuais na pós-produção, para melhorar a qualidade do áudio. É conhecido na gíria como sonoplastia. A sonoplastia tem uma coisa mais ampla, me parece, né? Englobam sons de toda na ordem, por exemplo, bater de portas, vidro quebrando. Creio que tem bastante exemplo disso na internet hoje em dia, né? É uma atividade bacana para se trabalhar em sala, creio eu, né? 2 segundinhos aqui, deixa eu achar um exemplo para a gente passar aí. Ok. 2 segundinhos. Deixa eu abrir uma outra guia para a gente estar passando aqui. Sugiro quem tiver sem fone, consegue um fone, fica melhor para se ouvir. A experiência de ouvir, né, gente, é fundamental, tá? Então, quem tiver a disponibilidade, coloca um fone que fica bem legal para a gente ver, ouvir esse videozinho aqui. Ok. Yeah, I'll get a rope. I'll belay you, okay? Stay right where you are, pull yourself up! I'm gonna come out to you! Good, 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 good! Got it for you. Come in, Scott. Come and get me! One belay? Got it, I'll belay. Let's go. Você consegue imaginar essa cena sem esses sons, apenas com os diálogos? Como ela seria? Steady yourself!
You okay? Help! Help! Mike, you good? Are these ladders gonna take two? Yeah, I'll get a rope. I'll belay you, okay? Just stay right where you are, pull Mike. myself up! I'm gonna come out to you. Okay. Good, Beck. Okay. Whoa. Got it for you. Right, tie me in, Scott. Tie me in. One sec. Come and get me! One belay. Got it. I'll belay. Let's go. Para entendermos melhor o que é o Foley, precisamos entender a sua origem. Jack Donovan Foley foi o responsável pela criação da técnica no cinema, porém, ela já era utilizada para dar uma ambientação em radionovelas da época. Mas em 1927, o filme O Cantor de Jazz, que também foi o primeiro longa falado do cinema, foi a primeira obra que utilizou do Foley. Kiss me, Tootsie, goodbye. Foley é uma técnica que consiste na criação de sons, com o objetivo de substituir os sons de uma cena já gravada, seja porque não ficaram bons ou para realçá-los, como os passos de algum personagem. Ou até mesmo sons de andar a cavalo, ou do próprio cavalo. O responsável pelo Foley no Brasil é normalmente chamado de sonoplasta. Eles utilizam diversos objetos para criar o som necessário para a cena. E esses detalhes podem não parecer, mas fazem muita diferença. Vamos ver uma cena de luta do filme Matrix, apenas com a trilha. Agora, vamos ver a mesma cena, porém, com todos os sons. Ela vira mais real. Um bom Foley é aquele que nem notamos, e devemos respeitar todos os profissionais da área, pois exige um imenso trabalho e pode salvar ou mudar o conceito de uma cena. O diretor, Darren Aronofsky, adora deixar os seus sons bem altos e claros. Você que é um cineasta ou um cineasta amador, não esqueça do som. Ele é tão importante quanto a imagem, por isso, áudio visual. Um Foley pode salvar ou dar outro conceito para a cena. Em alguns casos, pode até ser feito em casa, com o seu celular. E é bem bacana quando se tem uma bela fotografia, uma bela direção de arte em sua obra. E é mais bacana ainda quando você tem um diálogo bem gravado, uma trilha bem encaixada, ou um Foley para deixar a cena ainda mais rica. Estúdio de Foley, com tantos objetos, dos mais diversos. E é mais incrível ainda ver o processo da criação. Os sonoplastas utilizam um visor de guia com as marcações necessárias para o som ficar sincronizado. O curta The Secret World of Foley é incrível e recomendo que dê uma olhada. Deixarei o link aqui na descrição. E sim, por mais que o Foley seja apenas mais um detalhe, como sempre digo, os detalhes que fazem a diferença em um grande filme. Obrigado por ter assistido e espero que tenha gostado. Deixe nos comentários outras áreas relacionadas ao cinema que você tem interesse de saber o que é ou como funciona. Me
Legal, né? A Foley é uma coisa bastante interessante, lógico, ali o que está mostrando é uma moçada de estúdio profissional e tal, mas enfim, dá para se fazer muita coisa dentro de sala de aula com equipamentos simples que a gente tem hoje em dia, o celular mesmo e tudo mais, por exemplo, né? Bom, legal, né? Bacana, legal, o pessoal está comentando isso aí. Quem está com fone de ouvido, ou se tiver algum sistema de som de bar, eu como sou um músico insistente, acabei colocando um sistema de barra aqui no meu escritóriozinho aqui, e gosto de ouvir as coisas estéreo, né? E é muito legal ver essa coisa do movimento, do som caminhando, se mobilizando. Por isso que eu sugeri que colocasse um fone de ouvido, ou se tiver um sistema de som de bar, ou de caixas, enfim. É uma outra experiência, né? E é justamente isso aí que eu creio que é fundamental, essa coisa do audiovisual, a experiência da escuta, da visualização, né? Dá para se entender como overdub também, Roberto. O overdub são faixas de áudio, eu vejo assim, né? Quando você trabalha com backing track, esse tipo de coisa, vem do overdub, né? E aí já entra um outro conceito de tracks, né? De pistas. Então são pistas intercaladas. E a gente vai ver isso mais na frente, tá ok? Voltando para a apostilinha lá, então é isso aí, né? A matéria-prima não só de nós que somos músicos e quem trabalha com essa coisa da edição de audiovisual, né? Caso de áudio, é o elemento fundamental para a gente trabalhar. Então, o que é o som? O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. Nós, seres humanos, escutamos dentro de um espectro que vai de 20 Hz a 20 mil Hz, aproximadamente. Que cada indivíduo tem um espectro um pouco diferente, alguns escutam um pouco mais para lá, outros para baixo, outros mais para o alto, outros têm uma menor, enfim. O ser humano é essa coisa bastante rica de variedades, né? Os sons sons de frequências menores são chamados de infrassons, enquanto os de frequências superiores a 20 mil Hz são ultrassons, que têm outras utilidades na medicina e tudo mais, né? Outros animais, como cães, gatos, morcegos, elefantes e tal, escutam em outras faixas, alguns mais amplas que as nossas, né? Aí, naquela coisa que eu falei que a moçada da música já conhece bastante, né? Que são os parâmetros sonoros, né? Eu vou ter que repetir aqui, que nem todo mundo é da área da formação da música. Então, os parâmetros sonoros são em 4. Alguns autores consideram em 3, mas eu gosto dessa classificação em 4. Só voltando um pouquinho mais ainda, na ideia de música, eu tenho um monte de métodos antigos aqui de violão, de sax, de flautas e outros métodos de divisão e enfim, teoria musical. Sempre, naquela época, ainda métodos dos anos 80, 90, colocava como música, arte do belo e tal. Então é uma coisa que existe ainda, persiste já, mas é uma coisa que há muito tempo já caminhou, já evoluiu para um outro conceito. O que é música? Música é som, né? Mais ou menos organizado, né? Há quem queira limitar mais ainda, não, música é arte do belo, do som organizado, harmonizado, parará, pururu. Bom, são discussões que a música contemporânea já esgotou e já fez há muito tempo, e eu creio que a experiência sonora ela é isso hoje, é muito mais que essa arte do belo e a experiência sonora, que é a música, né? Enfim, são discussões filosóficas que dá para se passar dias e a gente não chega a uma conclusão única, né? Ainda bem, né? Mas de qualquer forma,
sendo então, ou não, som sendo música, ou música sendo som, o som é a matéria-prima da música e do audiovisual também, essencialmente. Dentro desse conceito tem os parâmetros sonoros, que é a altura. A altura tem a ver, diz respeito à frequência, sons altos, são sons de grandes frequências, também chamados sons agudos, ou o pessoal chama de fino, muito fininho o som. Som baixo, são aqueles que representam baixas frequências, tratando-se, portanto, dos graves, ou o som grosso, né? Intensidade do som diz respeito à amplitude da onda sonora. Quanto maior a amplitude, maior será a sua intensidade, né? Ou volume. Aí entra um conceito que sempre confunde na cabeça de quem não é da área, né? Altura, intensidade e volume. Altura não tem nada a ver com volume, volume tem a ver com intensidade. Aumenta o som aí, aumentar, a gente está aumentando. Não estamos aumentando nada, estamos intensificando o volume da coisa, né? Então, sons intensos, ou com mais volume, são chamados de forte, enquanto sons de baixa intensidade ou volume são chamados de fracos. Eu devia ter colocado essa palavra aqui na apostila, que é fundamental, volume, né? O próximo parâmetro é a duração, quanto que o som é curto ou longo, né? Então, um som de uma viola, por exemplo, pode ser uma nota musical, pode ser uma nota curta, ou uma nota um pouco mais longa, né? Enfim, são conceitos que se aplicam não só à música, mas a todo o espectro sonoro também. Então, o diretor de áudio, o diretor musical, o diretor artístico, pode colocar no roteirinho dele lá, a gente conversou sobre o roteiro no encontro passado, tal cena, ele descreve sonoramente aqui lá, faz uma audiodescrição, pode ser daí que provavelmente nascem as audiodescrições que a gente vê em alguns filmes, em algumas produções de TV e tal, né? Porque alguém escreveu isso no roteiro anteriormente, ele diz o som que ele queria ali, e obviamente quem vai editar a legenda dá uma enxugada, mas existe uma ideia, uma prévia antes na cabeça do roteirista. Então todos esses parâmetros estão sendo utilizados. Eu quero um som longo de pedras caindo, o cara está representando um terremoto ali, uma avalanche de pedras, ele descreve o que ele quer no roteiro dele. Timbre. O timbre, em alguns manuais que eu verifiquei por aí, era o parâmetro que ficava de fora, talvez porque seja um dos parâmetros mais abstratos, né? Talvez seja isso, um parâmetro abstrato. Mas o que é o timbre? Timbre é a cor do som, também chamado. É a voz específica de cada instrumento. Por exemplo, uma experiência sonora, vou fazer aqui, quando eu saio de cena no quadrinho e vocês escutam um timbre, né? E esse timbre provavelmente gera imagens na cabeça de muitos aqui, né? Imagens do quê? Da fonte sonora que está produzindo esse timbre, esse som específico aí, né? Se eu pego uma outra situação aqui, também posso sair de cena e produzir um outro tipo de fonte sonora. O que eu produzi? Eu produzi timbres diferentes. Primeiro foi de uma flautinha de madeira, né? Uma flauta andina. Tem seu timbre específico, sua voz, sua coloração, podemos dizer de várias maneiras. O outro instrumento foi uma gaitinha, uma gaita diatônica. Então também tem seu timbre, sua voz específica, e não se confundem, apesar das pessoas chamarem
gaita de flauta de vez em quando, e o inverso também, mas o som não se confunde, né? Alguém levantou a mão aqui, cadê? Sumiu a listinha. Tem um colega que pediu a fala aí, por favor. Não consigo ver a lista. Bom, sumiu aqui. Acabei de ver que alguém levantou a mão e sumiu. É Jean Alves que levantou a mão. Ah, tá aqui. Cadê? Pode dizer, meu querido. Não tá mais aí. Bom. Seguindo, então, né? A gente pode, fiquem à vontade para atropelar, comentar, inserir tranquilamente. Estamos levando como um diálogo aqui, tá ok? Voltando para a apostila, então. Alguém entrou? O Jean Alves. Ô, Glauco, boa tarde. Boa tarde, que depois não. Então, eu entrei aqui no meio aqui tá meio ruim, tá meio complicado, mas eu queria entender, porque a gente trabalha com criança pequena. Certo. Qual é a função disso aí? Também a gente tem experiência com música, tem formação, mas qual que é essa aí para a gente trabalhar com as crianças pequenas? Como é que faz? Eu trabalho com educação infantil, primeiro ciclo, certo. Né? Qual que é a funcionalidade do que você está falando aí, que até agora eu não consegui entender isso aí. Uhum. Desculpa. Não, tranquilo. Roberto, por favor. Tomando licença aqui, viu, Glaucus? Só para uma questão, Jean-Clay, muito pertinente sua pergunta. Eu tomei a licença aqui do professor Glaucus, né? Eu utilizo esse tipo de conteúdo em sala de aula como uma forma de trabalhar a percepção auditiva. Eu seleciono alguns áudios, até mesmo no YouTube a gente encontra alguns áudios desses assim, e quem quiser depois eu posso até mandar o link. E nós utilizamos, por exemplo, uns sons aleatórios, e as crianças vão começar a identificar que som que é aquele. Por exemplo, uma lista aleatória, som de gato, som de torneira, som de buzina, som de avião, som de ferramentas. E com isso eu já começo a trabalhar os próprios parâmetros do som. Por exemplo, se escuta um som por exemplo, de um martelo batendo. Então aí nós vamos entender se é a duração desse som, se esse som ele é fraco, se ele é forte. Por exemplo, se tem um som de um gato, trabalhamos também o volume desse som, a intensidade desse som, a duração desse som. Então, assim, eu utilizo desse tipo de ferramenta para trabalhar a percepção auditiva dos meus alunos. Sensibilização, né, Roberto, Jean? Sensibilização é um termo interessante. Me parece que é uma discussão bastante frequente no meio de arte educadores, de pessoal da música também. Sensibilizar. O que é musicalizar? Musicalizar é sensibilizar? Tem proximidades, né? Então, mas sensibilizar é uma coisa mais ampla. Principalmente para quem trabalha com crianças nessa fase inicial aí, né? Eu fiquei desesperado quando a primeira vez que me destinaram uma turma de terceiro ano, eu não lembro, faz tanto tempo, para trabalhar com uma galera criançada mesmo. Eu falei, cara, que eu vou explicar para essa turma aí, né? E é isso, a gente não tem nada para explicar, a gente tem que sensibilizar efetivamente, dar esses parâmetros, acho que é importante isso aí. E dar parâmetros é equalizar a linguagem, né? Para quem é da música, sabe, eu já falei no outro encontro, não tem nada, não existe essa coisa de alto, baixo. Toca mais alto, mais baixo, sobe meio tom, legal, é uma linguagem que diz especificamente o pessoal da música. Então, uma coisa que a gente criou, alguém criou, foram criando durante o desenvolvimento da arte específica da área da música,
para músicos conversarem entre músicos. Mas é uma linguagem que diz respeito somente a nós, não existe nada, tudo é abstração. Em música, tudo que a gente fala é uma abstração tremenda. E a gente vai aplicar essa abstração para crianças de 5, 6 anos, ou sei lá qual a idade que você está, até mais, um pouco mais para cima, ou tem gente que pega até mais cedo, né? A própria Thaís, a professora Thaís Palhares, que trabalha com musicalização de bebês. O que é isso? É musicalizar, ensinar a ler partitura? Não. Sensibilizar, desenvolver a escuta. Eu trabalho com uma pesquisa em uma orquestra boliviana, alguns conhecem já essa pesquisa minha aqui na UFMT, e a coisa mais constante que eu ouvi nas entrevistas que eu fiz na Bolívia era essa aí. O que você entendeu dessa orquestra? Falei, cara, eles apresentam uma nova forma de escuta. Eu comecei a escutar diferente a partir da apresentação dessa orquestra e tal. Então é uma coisa que a gente não para muito para pensar na escuta nossa, né? Na experiência da escuta, como é que isso se dá. E a gente da música, é uma autocrítica que eu faço, a gente sempre se preocupa muito com essa coisa da teorização, né? De padronizar linguagens e tal. Então há de se equalizar um pouco entre a teoria e a prática, efetivamente, de sensibilização, né? Eu creio que tem essa utilidade. O Roberto respondeu, eu não conseguiria responder melhor, porque faz muito tempo que eu estou fora de sala, nas áreas mais fundamentais, né? Não que eu acho menor, pelo contrário, acho que é fundamental. A gente está trabalhando com a garotada desde pequeno, realmente dando essa ideia de sensibilidade, sensibilização. E aí entra essa coisa do timbre, voltando para a apostila, obviamente, espero que tenha respondido, que lhe ajude a entender um pouco o porquê disso aqui. A ideia não é formar também editores de áudio ou vídeo, lógico, que é facilitar enquanto ferramenta para quem está em sala, justamente como você, né? Se estiver em séries mais avançadas, tipo quinta, sexta série, um garoto de quinta e sexta série hoje em dia faz edição de vídeo e áudio há bastante tempo já. Então, dá para trabalhar com isso em sala de aula tranquilamente. Depende da gente ter a criatividade de como fazer acontecer isso aí, como utilizar as ferramentas, né? Ontem mesmo, numa reunião nossa do grupo, eu também dei esse pitaco, um monte de gente, o tema era um trabalho, uma apresentação de uma dissertação de mestrado e tal, eu falei, olha, a gente tem que, eu creio que quem está em sala de aula, quem trabalha na educação hoje em dia, tem que estar atento às novas tecnologias. Quando começa a pandemia o ano passado, e parece que passou já, mas não passou, né? Na época da pandemia, quando tinha pandemia, ela está aí ainda, né? Mas o desespero maior foi das pessoas. E agora, o que a gente vai fazer, né, da aula online? Bom, desculpa aí, mas é uma ferramenta que está aí há bastante tempo e a gente tem que se adequar. A gente, que eu digo, profissionais de educação. Eu não estou em sala de aula, eu sou administrativo, mas me sinto totalmente inserido, porque fui professor por um bom tempo, e então me sinto totalmente dentro do meu ambiente quando falo da sala de aula. Tá, gente? Então, acho que é fundamental a gente ter acesso e dominar as tecnologias que a garotada está sabendo há muito mais tempo. Professor Glauco, eu queria falar alguma coisa aí, posso falar? Por favor, por favor. Então, como os dois colegas meus que falaram aí, o Jean Clay falou primeiro, que é um colega meu que a gente formou junto, e o Roberto também depois falou. Quando a gente trabalha essa questão da música em si, a gente desperta muito neles a concentração. E quando eu coloco, também trabalho muito isso, a gente coloca o som para eles ouvir, aí é lógico que eu dou um prêmiozinho para cada um deles, eu faço uma dobradura, um origami, quem que vai acertar, eu vou fazer um aviãozinho aqui, ou uma outra coisa, quem vai acertar esse som aqui? Aí eles ficam quietinhos, não falam nada, ficam quietinhos, e aí eu coloco som. Por exemplo, um som de uma moto. Aí eles falam, moto! Ah, beleza, acertou, ganhou o aviãozinho aqui. Então, eles ficam super concentrados trabalhar isso com criança. É só uma questão de se adaptar. Isso que o senhor está falando é interessante. Gostei das dicas. E beleza, é por aí mesmo. E é bacana, né, Carlos? Não só nessas séries iniciais, enfim, essa ideia, essa coisa do poder da música enquanto ferramenta para um monte de coisa, para concentração, para o relax, enfim,
é fantástico. Existem vários trabalhos sobre isso aí. Eu utilizava já numa outra faixa, que era a turminha não sei como é que está hoje em dia, era segundo grau, aquela época, primeiro, segundo, terceirão, né? Então, uma garotada que está complicada, que é complicada pela faixa etária, aquela coisa energética de querer sair do mundo escolar e entrar no mundo adulto, e, enfim, tem a coisa da sexualidade em sala de aula, é uma coisa complicada pra caramba de se administrar, enquanto professores que estamos em sala de aula, né? Conseguir a atenção da galera para aquilo que você quer falar. Mas quando você desenvolve alguma estratégia para capturar essa atenção, e a música, ela tem uma ferramenta, tem várias possibilidades, não só música, eu digo música, querendo dizer toda essa coisa do audiovisual, né, e do áudio mais específico. Então são possibilidades infinitas de trazer esse pessoal para a gente, né? Tá? O Léo acabou de liberar a frequência aí, gente, de hoje, né? Enfim, é uma discussão bastante interessante que vai longe, né, gente? Eu espero que tenha atendido aí as dúvidas e me sinto mais um só aqui também de vocês, de nós, estamos juntos, entende? São questões que a gente está a todo momento pensando, refletindo, e a ideia é que seja útil de alguma maneira, tá? A ideia não é formar editores, mas para quem tem habilidade, gosto pela coisa, legal, é bacana brincar com isso aí. Um outro verbo interessante também, uma outra questão interessante que entra a música e entra essa coisa da edição de áudio e vídeo, é o to play, né? A nossa cultura, nossa língua portuguesa separa o tocar de brincar, né? Então, às vezes, eu encontro vocês, provavelmente, quem trabalha com música, muitas vezes deve ter se deparado com eu queria aprender a tocar um violão, e a pessoa já toca, ela tem uma produção musical, uma produção sonora bacana, mas não conhece uma cifra, uma nota, um nome de nota e tal. Precisa de formalizar. Para quem quiser, sim, é legal, mas também não é necessário, assim, a sine qua non, né? Então, isso é sensibilizar, né? Essa coisa de formalizar. A gente aprende primeiro a falar ou a escrever? Né? Então a gente aprende a falar, depois a gente vai formalizando isso aí na forma da escrita e tal. A mesma coisa acontece com a música. A gente aprende a brincar, to play, né? Em espanhol é arrugar, o mesmo verbo para tocar, para jogar bola, para fazer uma brincadeira é o rugar, né? Em inglês é o to play. E a gente separa as duas coisas. Então isso deixa a gente meio enrijecidos, meio enfim, engessados nessa experiência de pegar um instrumento e brincar com ele, né? Pegar um instrumento e tocar. Estou fazendo coisa errada aqui. Então as nossas crianças crescem com essa ideia de estar fazendo alguma coisa errada. Não é errado, é sensibilizar, ter proximidade com o instrumento, né? Enfim, é legal ter um ritual com o instrumento, empacotar ele, abrir em ocasiões especiais. É legal também, lógico, também é válido. Mas não pode ser a única forma válida, né? Outros mundos possíveis, né? Creio eu. Já diziam os zapatistas. Beleza, gente? Seguindo em frente. Dúvidas, comentários, sinta-se à vontade, tá? Se eu falar alguma abobrinha também, peraí, não tem nada a ver isso que você está falando, tal. Sinta-se à vontade para interferir, interagir. Tudo bem? Seguindo em frente aí, é bem curtinho o trabalho de hoje, gente. Eu não produzi uma coisa muito extensa, né, durante a semana para ter mais esse espaço de troca de ideias, efetivamente, né? Eu separei alguns editores de áudio aqui gratuitos que a gente encontra na internet, que são editores para Windows, basicamente, mas que tem suas versões para celular também, tá? O Audacity, enfim, não sei se teria algum sotaque esse programinha open source. Além de gratuito, ele conta com versões para outros sistemas operacionais, né? Reunindo um variado número de recursos de forma clara e bastante funcional e intuitiva, que é fundamental isso também, de ter essa coisa, ter um programinha que seja fácil de operacionalizar, né? O que eu gostei dele é que ele trabalha aqui com a ideia
da waveform, né, da onda de som. O som é uma onda sonora. Então é importante a gente visualizar. Eu creio que facilita muito a ideia de edição de áudio quando a gente visualiza a onda sonora, né? Então esse é um elemento que eu queria colocar aqui, que está presente, eu creio que na maioria dos editores de áudio, não em todos, né? Mas essa waveform, essa edição essa imagem da onda que aparece aqui é bem legal, né? Que também coloquei deixa eu ver, ela repete aqui, né? Isso aqui é a onda sonora, né? Um editor do tipo SoundForge, outros editores. Então a gente consegue ver o som, isso é legal. O próximo editor é o Crystal Audio Engine, suporte para até 16 faixas de áudio sendo manipuladas simultaneamente. Aí eu queria chamar a atenção para aquilo que o colega falou lá no chat, do overdub, né? Que é um conceito que vem lá da gravação de música, dos estúdios multibandas antigos, né? Multipistas, aqui que ficou mais visual, né? Tá lá, bem visualizado. Deixa eu achar quem que comentou aqui. Foi o Roberto que comentou do overdub. Não estou achando mais no chat nosso aqui e tal. Bom. Tá lá, foi o Roberto. Sim, fui eu que falei, professor. Foi eu que falei do overdub. Achei lá, Roberto. Então, tá aqui. Nessa imagem mostra bem esse conceito, tá? É importante explicar para os colegas o que é o overdub, né? O overdub seria uma sobreposição, vamos chamar assim, um termo mais direto, mais claro para o português seria sobreposição, né? Sobreposição de áudio, no caso, que é uma coisa que o pessoal fazia muito nos anos 70, principalmente, bandas que eram power trio, como o Rush, era guitarra, bateria e baixo. Então você tinha 3 fontes. Os caras entravam no estúdio lá e pá, davam um take one, todo mundo tocando. Depois ele queria dobrar a guitarra, ele vinha, escutava aquilo lá e colocava uma segunda guitarra, né? Então vai criando tracks, né? Vai criando pistas. Aqui tem uma pista inicial, né? Uma primeira pista, aqui uma segunda pista, um track 2, um track 2, um outro track, uma outra pista, né? E dá para a gente ver nessa ideia que está colocada aqui que tem pedacinhos recortados, tem pedacinhos em branco, né? Que não tem nada aqui dentro, ó. Vocês estão vendo esse preenchimento que estou fazendo aqui, né? Creio que dá para ver aí no aplicativo. Legal, que eu estou direto aqui, não estou vendo o que está acontecendo para vocês na tela lá. Então, aquele mesmo comentário que foi feito lá na edição de vídeo, de colocar pistas, ele acontece aqui no áudio. Tem diferença? Tem diferença, porque na edição de vídeo, o track one, a pista que está aqui na linha de cima, sempre vai ser a principal, vai ser o que vai aparecer no final. Se você quer que apareça uma imagem que está aqui na segunda pista, na pista 2, por exemplo, se você quiser que apareça essa imagem, se fosse uma imagem isso aqui, você tem que deixar essa janela em aberta aqui. No caso do áudio não acontece isso. Nesse caso aqui, tudo que está aqui vai aparecer no final. Tá? Tudo que está aparecendo aqui vai sair na edição final do som lá, né? Tá? O editor ele mostra essa coisa do multipista, né? 16 faixas, no caso aqui, é o máximo dele. Tá? É faixa pra caramba, né? Para quem está iniciando, não sei se é o caso de todo mundo aqui, provavelmente não, tem mais gente, tem gente que entende mais que essa coisa de trabalhar com multipista já e tal. 16 faixas é pouco para um estúdio hoje, mas a gente brincar em sala de aula, em produções, é tranquilo, é bastante coisa, né? Ele trabalha também com esse conceito que aparece em vários editores, que é a coisa do console aqui, essa coisa meio parecendo uma mesa de som. As mesas de som tradicionais, clássicas, tem
controle deslizante para cada pista, para cada track. Então, ele é um conceito que tem nesse programinha aqui, nesse aplicativo. Vai aparecer em vários outros também, tá, gente? Esse console aqui é visualizável. Tá? Bom, não estou fazendo propaganda de nenhum, só coloquei algumas que eu acho que é legal de ter. Qual que eu consigo? Sempre tem aquela pergunta, né? Qual que eu uso? Cara, tem um monte. E eu, quando faço meus trabalhos de áudio e vídeo, eu trabalho com bastante coisa aberta ao mesmo tempo, né? Acho que é difícil quem trabalhe só com um para chegar no resultado que você quer, né? Tem como ser mais simples? Tem MT, MP3, Direct Cut. Esse programinha aqui é bem legal, já instalei ele algumas vezes no celular para fazer a coisa rápida, sem editar uma revista para alguém e tal. Ele é bem simples, né? Edição básica de arquivo MP3 e captura de áudio. Você pode gravar, editar, locuções e tal, tudo nos meus programinhas, né? Tá? Bem simples. Mais um aqui, o Power Sound Editor Free, programa com recursos como captura de áudio em alta qualidade, opções de diversos canais também, multipista, né? E também tem as funções básicas que se repetem em todo editor, seja do Word, um editor de texto, né? Ao SoundForge, um editor de áudio, ou ao Vegas, um editor de vídeo, que são as mesmas funções simples, que é o recortar, copiar e colar, né? E interessante também, para quem acha que tem dificuldade com a internet, que tem os atalhos, sempre são os mesmos para todo editor. Recortar o Ctrl+X, copiar o Ctrl+C, Ctrl+V, cola, enfim. Se você decorou no Word as funções de edição do Word, você vai usar essas mesmas teclas de atalho para um editor de áudio ou de vídeo, por exemplo, né? E esse editor possui ainda também uma grande quantidade de efeitos de áudio, a fim de dar um viés artístico às suas gravações, né? Eco, reverb, você pode criar, eu posso estar colocando a minha fala dentro de um latão, de um tanque de metal, ou de uma sala grande, colocar um eco de estádio, enfim. Esses editores todos têm esses recursos hoje em dia, né? Além de técnicas de redução de som, né? Para você dar uma equalizada, uma normalizada. Normalização é importante, eu gosto de fazer bastante de minhas produções, que é o seguinte: você grava um monte de fontes diferentes, às vezes fica um pouquinho mais baixo, outro um pouquinho mais alto. Quando você seleciona tudo aquilo lá e manda normalizar, ele vai dar uma trabalhada, uma equalizada, para ficar tudo numa faixa meio que mediana, que vai deixar todo mundo audível, todas as fontes gravadas mais ou menos audíveis. Eu digo mais ou menos porque é o seguinte: como você escuta no celular, vai sumir grave, agudo, você escuta na televisão, vai sumir algumas coisas também, de acordo com a equalização que você colocou na tua televisão, enfim. Tem várias complicações de equalizar os equipamentos hoje. Por isso, uma equalização bacana, e que atenda a uma faixa mediana, uma normalização e equalização é fundamental, tá, gente? Se tiver dúvida, procure, pesquise esses termos aí na internet, que acha bastante dicas sobre isso aí, né? Tudo bem? Deixa eu ver o chat nosso. Tarará. O InShot, CapCut, beleza, excelente. Eu também uso o InShot. Esse CapCut eu não conheço, não, Márcia. É um editor de áudio e vídeo também, será? Mas enfim, são vários hoje, né? Legal. É isso aí, é trabalhar com aplicativos que trabalham as duas coisas é melhor. Eu não achei muito, dentro do InShot, que eu trabalho bastante, tem uma versãozinha paga aqui, não sei se ele faz multipista de áudio, mas o vídeo dele é multipista, é bem legal, né? Dá pra gente trabalhar dentro do celular com um programinha multipista, isso é genial, né? Então, aqui relembrando alguns conceitos fundamentais, né? Só voltando, fazendo um retorno lá no encontro nosso anterior. Alguns conceitos que apareceram na edição de vídeo aparecem aqui novamente na edição de áudio, tá? Então, tomada, o take, né? Tomada, o take é aquele momento de tomar uma imagem, uma gravação de áudio e tal.
É um trecho rodado ininterruptamente. Uma produção pode ter vários takes ou tomadas, lembrando que é fundamental sempre essa matriz, essa tomada ou essas tomadas serem bem feitas, que se você fizer uma tomada ruim, ficar barulho, está entrevistando alguém lá no terreiro, lá no quintal da dona fulana e tal, e tem uma galinha passando lá. Às vezes você não percebe isso na câmera, se estiver com fone você percebeu, a galinha cacarejando lá longe vai ficar mais alto que a voz da figura. Então, perdeu. Você não vai conseguir cortar a galinha e deixar a voz da mulher só falando sobre o artesanato dela. A galinha, ou o gato miando, o cachorro latindo vai ser mais alto que ela. Então, isso é fundamental, ter esse cuidado com essa produção do take inicial aí, que é esse o material bruto que você tem para trabalhar, né? Tá. Opa, Márcio, como é que é, Márcio? Normalizar, que se disse que ele colocou caso de um compressor, pode ser uma boa comparação também, tá, Márcio? Eu não sei se você já trabalhou com esses editores estilo o SoundForge. A gente trabalha o SoundForge, ele tem uma tecla de normalizar, ele faz isso, essa compressão. Deixa eu tentar mudar para vocês aqui, ver se aparece. SoundForge. O áudio não vai chegar, a gente testou já outras vezes aí, tá testando antes do nosso encontro junto com o Léo e tal, e não rolou o áudio, sabe? Aquele primeiro encontro também não consegui mostrar o áudio para vocês. Tá chegando aí a imagem do SoundForge, né? Então, eu tenho aqui um arquivo sonoro com duas pistas, uma pista left, uma right, né, esquerda e direita. Tá? Eu posso selecionar trechos, posso selecionar o todo. Aqui eu vejo a faixa inteira, eu dei um zoom out geral aí. Né? Posso aproximar da onda sonora. E o legal é que o SoundForge é um aplicativo de finalização, para renderizar todo o arquivo final e transformar em produto para CD, para DVD, enfim, para a plataforma que você quiser, né? Então eu consigo adentrar, dar um zoom bacana na onda sonora, né? Tá? Vocês estão vendo isso aí, né? Bom, vamos pegar aqui então o exemplo da normalização. Eu vou fazer uma normalização. Deixa eu ver se está chegando essa imagem da janelinha. Tá ok, está chegando para vocês. Tem alguns parâmetros, tá? Fala, conversa, né? Música, alguma coisa muito ruidosa, né? Um very loud, né? Vou pegar como música, né? Então eu vou dar um ok. Vou ver o que ele vai fazer com esse trecho que eu selecionei. Perceberam que ele deu uma trabalhada ali? Reduziu um pouco mais, né? Vamos pegar numa visão mais ampla. A música toda. Vou fazer um processo de normalização, novamente, da faixa inteira, tá ok? E aí, o que aconteceu aqui? Todo mundo viu? Foi bem rapidinho, né? Deixa eu voltar o processo aqui, só para quem perdeu a brincadeira. Então eu tenho aqui uma faixa sonora inteira, uma faixa completa, tá? Uma música que estava rolando aqui. Eu vou fazer o processo de normalização, normalize, que é essa compressão, conforme o colega colocou ali. Então ele vai fazer opa. Ele pegou uma faixa e comprimiu, né? Estava desse tamanho. Lembrando que o que está acima dessas linhas são os picos, né? Abaixo ele tem um zero aqui. Essa linha central é o zero. O que está para cima dessa linha aqui ou abaixo é excesso. Dentro de uma ideia de equalização mais abrangente. Então, vou fazer a normalização. Ele vai comprimir o que está estourando lá.
e vai subir um pouquinho quem está para baixo aí. Tá? Então, isso é a normalização. Voltando lá para a apostila. Acho que respondeu ali, né? Quem que foi que perguntou? Desculpa, eu estou com várias janelas. O Márcio. Ok, Márcio, acho que respondeu aí, né? A grosso modo, a gente pode dizer que é isso aí mesmo. Normalização é uma compressão da faixa, né? Bom, então relembrando, estava comentando aqui que os mesmos conceitos, as mesmas ideias, que são conceitos fundamentais para o editor de vídeo, ele se reproduz aqui dentro do editor de áudio, né? A tomada foi o primeiro, timeline, que é essa linha de tempo, né, permite organizar linearmente o som, né? Aqui nesse editor que eu mostrei anteriormente, ele já faz essa, é uma timeline, que é o Crystal Engine, da região vai ter um sotaque ou outro, né? Não existe um sotaque único para essa coisa do inglês. Aqui são várias pistas, então tem um timeline, tem uma linha de tempo. A linha de tempo ela corre aqui da esquerda para a direita, né, conforme a leitura ocidental tradicional. Está correndo nesse sentido. E conforme vai rolando o tempo, vão entrando os eventos. O primeiro evento que entra, evento sonoro que entra, essa faixa vermelha aqui, essa pista. No segundo momento vai entrar essa faixa amarela. Depois no terceiro momento vai entrar essa rosa. Entrou a faixa azul na timeline, na linha de tempo. Entrou a faixa verde. Entrou novamente a amarela e assim por diante. Aqui nesse momento tem um break das outras faixas, aqui azul e rosa, já tinham sido cortados antes a faixa amarela e a verde. Percebam que a faixa vermelha continua sempre aqui todo o caminho, que isso indica que ela é a faixa principal, o cara não quer sumir com ela, né? Nesse momento que aparece mais dois complementos da faixa principal, enfim, isso é um timeline. Estou mostrando para vocês essa ideia de timeline que a gente viu lá na edição de vídeo também já, né? Então não tem muita novidade, né? Um timeline, né? Então um corte A, um corte B, né? Corte C, tem um take 2 que é grandão, que está rolando a todo momento aqui, né? Finalização é o corte para a gente renderizar, né? A gente está fazendo a finalização, vamos fazer o corte final disso aí tudo aí. Então, tem o timeline. Você preparou o seu áudio, vamos supor que esse timeline aqui se refira, foi o mesmo exemplo que eu usei para o vídeo, mas eu estou usando aqui para o áudio agora. Vamos supor que seja um corte de gravação de áudio de alguma coisa qualquer, uma entrevista com uma música lá no fundo, por exemplo. Tá? Então, eu preparei isso aqui, renderizei, virou uma faixa única. Essa única faixa que virou aqui, ela vai ter que ser incorporada na edição do vídeo final aqui. Né? Então, eu volto, depois com o editor de vídeo e coloco essa faixa que eu preparei anteriormente aqui. Tá, gente? Esse é o resultado final que a gente quer chegar, para renderizar. Lembrete importante, no caso do edição de áudio, não some o corte 2 aqui. Quando aparece o corte A, não some o corte 2. A não ser que eu queira, eu corte ele efetivamente, faça o... Como está lá naquele exemplo que foi mostrado já aqui, né? Essa dica é fundamental, eu creio que para evitar fazer trabalho dobrado, né? Tá? Aqui pensando nessa faixa aqui, no único momento que a pessoa cortou
edição da faixa 1, fornecida da faixa principal, vamos chamar. Sumiu meu cursor. Foi nesse momento. No resto não tem mais nenhum momento que ele corte a faixa 1, que ele elimine ela, né? Tá? Então, lembrando, mais uma vez, na edição de áudio, a faixa não some. A faixa que está abaixo da faixa 1 não some. O que acontece é que você pode baixar, aumentar o volume de cada uma, conforme o canal. Aqui você tem o controle individual de cada canal. Então você pode ter a faixa 1 mais baixa que todo mundo, ou mais alta, né? Mais intensidade, mais volume, podemos dizer de várias maneiras. E ficar compreensível da mesma maneira. Eu posso ter a faixa 2 um pouquinho mais baixo que a faixa 1, ou ela ao mesmo tempo, simultaneamente, vai ser mais alta que a faixa 2, ou mais forte e tal. Opa, tranquilo, gente? Ah, o Ariovaldo perguntou, não tem som não, Ariovaldo, desculpa aí, eu não consegui passar o som do som de Forge para aqui para a aula, na verdade, tá? Eu queria mostrar essa parte visual mesmo, né? O Márcio pergunta do Ignite, proveniente do M-Audio. Eu não conheço ele não, Márcio, mas enfim, posso pesquisar e dar uma analisada. Mas eu creio o seguinte, que tudo são conceitos, né? É importante a gente ter em mente os conceitos. Os conceitos são fundamentais. A gente tendo os conceitos bem solidificados, a gente vai conseguir bastante trabalhar em bastante programa similar, né? Tá? Então, é importante ter esses conceitos bem solidificados na tua cabeça para você trabalhar com ele e ter essa sensibilidade, essa criatividade para aquilo que o Jean pergunta lá. Como é que eu vou trabalhar isso com os meus pequenos? Ou com os meus não tão pequenininhos? Enfim, aí vai da criatividade de cada um, cada uma, né, para poder estar, enfim, colocando isso em prática na atividade de sala de aula, né? Tá, ok? Dois segundinhos aí, gente, só fazer uma outra compartilhamento aqui. Bom, a apostilinha eu posso estar dando uma melhorada nela, uma aumentada, se for desejo do pessoal. Eu creio que como é a ideia de fundamentos, tá bacana. Não adianta a gente aprofundar muito ali. Lógico, para quem... a Cleusa disse aí, não acha prático, com certeza. Não vai ensinar isso aí para criança, né, Cleusa? Mas a sensibilização é fundamental. E ela está aí para a gente, né, a todo momento. Né? Eu ia mostrar aqui, eu vou fazer justamente para responder antecipadamente já essas questões tipo a Cleusa está colocando ali, né? Bom, isso aí não serve para nada para mim. Serve, calma. O importante, voltando à resposta que eu te falo, Cleusa, a mesma coisa que eu acabei de falar para o Márcio, ter os conceitos, os parâmetros, as ideias dessa linguagem contigo, para você poder se utilizar dela, se municiar disso aí quando necessário. Municiar no bom sentido, que no momento em que o pessoal defende mais armas do que instrumentos musicais, a gente tem que se municiar de música, de arte, né? Então, para fortalecer esses conceitos, esses parâmetros que a gente conversou aqui, eu vou colocar alguns exemplos em vídeo para a gente estar vendo e ouvindo, tá ok? Aqui é uma ideia de flautim. Será que é alto, baixo? O que é isso? Vamos ver.
Mais uma aí, 2 segundinhos. E aí? Beleza? Bem diferente, né? São coisas bem distintas, sonoramente falando, né? Ok, o Márcio está comentando lá sobre um teclado Pocket que acompanha um programa onde montamos a faixa, muito interessante para tocar as coisas. Legal, genial. Isso é o Ignite, é isso, né? É bacana, né, Márcio? Hoje em dia tem muita ferramenta, né? Hoje em dia tem muitas ferramentas, a ideia do MIDI também é muito interessante. Você tem uma interface MIDI que você conecta, você pluga no violão e você vai tocando e aquilo lá vai, um programinha vai fazendo a partitura automaticamente. Enfim, são muitas possibilidades, né? Que, enfim, está à disposição aí para a humanidade, né? Eu creio que a nossa área, essa área de música e educação também, a Cleusa disse que está complicado, para a educação infantil não acha prático. Bom, você está dizendo isso, quem sou eu, né, Cleusa? A criatividade, ela é de cada um, né? Tem que desenvolver, achar um meio, um veio que você possa utilizar isso aí. Mais uma vez, eu repito, na verdade, aqui a ideia não é formar editores, mas da carga, da munição que sirva para poder ser ferramentas da criatividade de cada um, de cada uma aqui, né? Como trabalhar com isso? Não existe uma fórmula, uma receita, ainda bem, né? Ainda bem que não existe uma receita. Quando eu estava em sala de aula, a coisa mais complicada me parecia uma coisa que sempre ficava lupando dentro de sala de professores, quanto das reuniões pedagógicas, eram basicamente 2 termos, né? Avaliação e conteúdo. Bom, eu creio que já estamos no 3º milênio e continua sendo isso ainda, né? Não tem receita pronta para isso. Não sei se felizmente ou infelizmente. Infelizmente para uns, felizmente para outros. Eu acho que é legal que não tenha receita pronta, porque se todo mundo tivesse que ensinar a mesma coisa, da mesma forma, seria uma coisa meio esquisita, né? Para não dizer que seria uma pobreza de humanidade que a gente teria ainda hoje, né? Mas é aquilo, depende da criatividade de cada um. Não é formar editores, editoras, enfim. Municiá-los com algo mais, com alguma ferramenta a mais, né? O que eu coloquei os exemplos, voltando aos exemplos que eu coloquei, exemplo do flautinho, o primeiro, que é um instrumento bastante agudo, de registro bastante alto, a gente pode dizer na música, né? E o outro exemplo foi do inverso, um exemplo de contrabaixo acústico, que é um instrumento bastante grave, de um espectro de bastante grave ou baixo, a gente pode dizer também. O próprio nome do instrumento já diz, né? Baixo, contrabaixo, né? Então, fazer o que com isso?
Dá para utilizar esses exemplos? Eu acho que dá, para você equalizar linguagens, mostrar o que é um som agudo, o que é um som grave, ou o que é um som alto ou baixo, e por aí vai. Existem infinitos exemplos na internet, na casa de cada um, que a gente pode levar uma caixa de fósforo para a sala de aula, um reco-reco, um cracachá, aproveitar que está em Cuiabá, um cracachá feito de osso e taquara, enfim. Existem infinitas possibilidades de se trabalhar elementos sonoros, e se você trabalha com uma faixa etária um pouco maior aí, mesmo a garotada, não sei o que você chama de educação infantil, para mim educação infantil é uma coisa muito ampla, né? Provavelmente para quem está em sala de aula hoje em dia não, é uma coisa muito específica, mas as crianças, elas quando provocadas, quando estimuladas, elas produzem muito, muito bem, muito bacana, e elas têm uma facilidade, uma familiaridade com essas novas tecnologias, já nem tão novas, né, que surpreende muita gente. Infelizmente, nem todo mundo consegue acompanhar, né, mas é aquilo lá, o que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, né? Precisamos todos rejuvenescer, né? Vocês têm assim, o espaço privilegiado de estar junto com as crianças e tentar rejuvenescer com essa garotada. O nobre é aquele que aprende com essa garotada, né? Gente, eu fico por aqui hoje. Se tiver alguma questão, alguma inserção, eu tinha programado, era basicamente isso aí que eu queria apresentar. Me sinto mais uma vez honrado, agradecido de a gente poder estar compartilhando esses raros momentos. Me coloco à disposição também, mais uma vez, para dar continuidade, né, nessas trocas de ideias e experiências a todo momento. Tem meu e-mail nas apostilas aí, tá? E, enfim, se alguém tiver alguma inserção, não sei se o Léo está por aí. Léo, algum recado? Thaís? Alguém mais tem alguma inserção? Falta 5 minutinhos para o café. Vamos tomar café? Beleza? Sem alterações. Gente, agradeço então. E bora pro café.